Olá, meus amigos, este é o Na Mira Informação, verdade com informação, prestação de serviço para você. Quero agradecer muito a audiência de vocês. Hoje, daqui a pouco, eu tenho a presença do comentarista político Tuca Fumagalli. Aquele homem de extremo mau humor, que ele chega jogando aquela voz grave dele, deveras sensual para algumas pessoas, inclusive ele tem algumas fãs na televisão, a mulherada manda mensagem aos montes para Tuca Fumagalli aqui. Então você que está assistindo Na Mira em mais de 40 cidades e se sente atraída por essa voz grave, por favor, saiba que ele é casado e muito bem casado com a querida Jaqueline. Daqui a pouco no Na Mira Informação Verdade também, nós vamos falar sobre fisioterapia. Tem muita informação. Gente, olha, hoje tem muita informação e prestação de serviço. Nós vamos falar sobre os dados de suicídio que reforçam a importância da prevenção. E a gente já começa com uma pesquisa que aponta que o brasileiro desperdiça, em média, 130 quilos de alimentos por ano. É isso mesmo, é 130 quilos cada brasileiro desperdiça por ano. Aliás, numa situação que passa o país de crise econômica, em que as pessoas estão passando fome em muitos lugares, este número chega a ser alarmante. Aliás, basta olharmos também para os nossos irmãos da Venezuela, do ex-presidente militar, amigo de Tuca Fumagalli, Hugo Chávez, e o seu vice agora presidente, também ex-militar, irmão quase univitelino de Tuca Fumagalli, Maduro. Então, numa crise de alimentação que nós acompanhamos mundo afora, brincadeiras à parte, nós vemos o Brasil desperdiçar, o brasileiro, 130 quilos por ano. Olha, Cascavel, prepara para mim a reportagem para a gente acompanhar aqui e discutir. Eu volto daqui a pouco com ele, Tuca Fumagalli, para falar a respeito desse tão importante tema que é a questão das eleições deste ano. Coloca aí para mim, no bico do urubu e na boca do jacaré. Cada um de nós joga fora 114 gramas de alimentos por dia. Pode parecer pouco, mas em um ano, uma pessoa terá desperdiçado mais de 40 quilos. Às vezes acontece de estragar alguma coisa. Isso acontece sim, principalmente com alimentos refrigerados. No feijão, às vezes, eu não uso e dá uns carunchos. A análise da Embrapa revela quais os principais alimentos desperdiçados no país. O arroz e o feijão, a combinação preferida dos brasileiros, é a campeã, representando 38% das comidas jogadas fora. Até alimentos mais caros, como a carne bovina e o frango, estão na lista. Na pesquisa, quase todos responderam que é importante evitar o desperdício de alimentos, mas 6 em cada 10 pessoas disseram não se importar se houver comida demais na mesa ou na despensa. E o hábito do desperdício não tem classe social. São desperdiçados não só pelas classes A e B, mas também pela classe C, que representa melhor esse Brasil real. Para a gente ter políticas públicas de alto impacto e contribuir com a mudança mais abrangente do comportamento do consumidor, é importante que a gente compreenda o comportamento do consumidor de classe C. E essa é uma contribuição importante também dessa pesquisa. Com 77% dos pesquisados respondendo que preferem alimentos frescos, o consumo consciente é fundamental. As compras precisam ser em menor quantidade e em intervalos de tempo reduzidos. É melhor ir comprando o que precisa no dia a dia do que ficar estocando. A parte de verdura e frutas a gente tenta comprar sempre semanalmente, porque aí fica uma coisa mais nova, né? Hoje em dia a gente tem que ser racional, uso racional, porque a gente tem que comprar exatamente aquilo que é o necessário. Se precisar, a gente compra. Se não, para evitar o desperdício, né? Só aproveitando o ensejo para corrigir a informação, na verdade, o brasileiro médio não desperdiça 130 quilos por ano, e sim um pouco mais de 43 quilos, 40 e poucos quilos por ano. Eu falei a informação quando chamei a matéria, quando fiz a cabeça, disse a informação, passei a informação de forma totalmente errônea e desde já faço essa errata. O
o que também não deixa de ser um número alarmante se considerarmos a crise por qual passa o mundo e principalmente o nosso país, em que muitas pessoas morrem de fome. Falando em crise, falando em governantes, falando em política, eu faço questão aqui de dar um oi, opa, fica aqui danado, ao nosso querido... Obrigado, Cris. Tuca Fumagalli. Obrigado por mais essa oportunidade aqui no Namira, um programa que já vai para mais de 10 anos no ar, né? Campeão de audiências em toda a região e também por todo o estado de São Paulo. Valeu, Tuca Fumagalli. Tuca Fumagalli, na segunda-feira, no programa de segunda, eu comentei a pesquisa BTG Pactual, né? Em que o Haddad teve uma subida, o Bolsonaro estacionou e o Alckmin deu uma subida modesta, né? Uma subida modesta, mas subiu. E a gente até conversou no telefone, você não pôde vir no dia, nessa segunda-feira, nós conversamos ao telefone e falamos o seguinte, né? Que a gente ia aguardar para ter um posicionamento, um Ibope, um Datafolha, que são pesquisas que têm um trabalho científico mais apurado, né? São mais conhecidas, imagino que até por serem mais conhecidas... São mais populares, até por serem mais conhecidas e mais populares, tem um peso muito maior. Ontem o Ibope divulgou já a sua pesquisa, se eu não me engano, posso estar enganado até na informação, essa pesquisa estava prevista para um outro dia e o Ibope adiantou a pesquisa, entendeu? E foi uma coisa complicada. A pesquisa para o governo do estado, que seria divulgada pela Vox Populi, foi barrada através de uma liminar do João Dória. E ontem a pesquisa, a novidade que tivemos foi justamente essa do Ibope, Tuca. E aqui nós já temos o número do Ibope. Lembrando que o Ibope fez a pesquisa entre os dias 22 e 23 de setembro, em 178 municípios em todo o país, incluindo Peruíbe. Eu fui uma das pessoas que respondeu a essa pesquisa, com 2.506 entrevistados. As cidades onde as entrevistas foram feitas ainda não foram divulgadas. A pesquisa foi contratada pelo jornal Estado de São Paulo e pela TV Globo e registrada no TSE com o número BR 06630/2018. O porquê eu falei que a Peruíbe esteve entre 178 municípios, porque eu respondi justamente essa pesquisa. A pesquisa Ibope, divulgada ontem, tem na liderança Jair Bolsonaro, que continua aí na frente com 28 pontos, tá? Lembrando que a margem de erro nessas pesquisas são de 2 pontos percentuais, tá certo? O Haddad com 22 pontos, tá? O Bolsonaro, ele ficou no mesmo patamar da pesquisa anterior e o Haddad subiu mais 3 pontos da pesquisa passada para essa. O Ciro Gomes estacionado nos mesmos 11%. O Alckmin está com 8%, mas teve aí uma subida de 1%. A Marina Silva, mais uma queda de 1% com 5%. O Amoedo, com 3% aí, praticamente ultrapassou o Meirelles e o Álvaro Dias, ambos com 2%. Outros candidatos que aparecem na pesquisa com 1%. No caso aqui, nós estamos falando do Guilherme Boulos. O Emael não pontuou, os outros não pontuaram. A candidata do... PSTU, a Vera não também. Brancos e nulos, 12%. E indecisos ainda uma margem pequena. E também o João Goulart, né? 6%. Também, o Goulart também não pontuou. Está dentro desse 1% aí. Ô Tuca, vamos começar baseado nesse cenário de primeiro turno, antes de irmos para o segundo turno. Como você enxerga aí essa subida do Haddad e o Bolsonaro deu uma estacionada, sem um fato novo? O Bolsonaro está precisando ir para a rua? O Bolsonaro, primeiro, exatamente, você tocou num ponto importante. O Bolsonaro está sem fazer campanha já há pelo menos 20 dias, né? E também tem a questão de que ele apanhou feito boi ladrão. Apanhou barbaridade nas últimas semanas. Então, ele estacionou nesses 28%. Nas duas pesquisas. Agora, vamos ver se
se esse estacionamento do Bolsonaro segue na próxima pesquisa pelo mesmo Instituto Ibope. Aí é preocupante. Caso contrário, não. Seja apenas seja apenas uma curva, na realidade. Porque pesquisa nunca é uma reta, é uma curva, na verdade. Na verdade, né, Tuca, muitas vezes, se estacionar esse cenário, a gente pode ter, pelo número de candidatos, a gente pode ter chego no cenário final do primeiro turno. Você acredita ou acha que ainda pode ter alguma surpresa? Então, aí que tá, Cris. Eu até gostaria de divulgar aqui em primeira mão, aqui na Vale das Artes. Eu andei falando com um colega que trabalha numa rede de comunicação muito grande no Brasil, e ontem houve uma entrevista com cientistas políticos que analisaram não só a Ibope, mas todo o rol de pesquisas até agora realizadas no Brasil. E a conclusão que se chega é a seguinte, que o Haddad já está batendo perto do teto e dizem mais, disseram, esse programa vai ao ar ainda essa semana, disseram que o Haddad, o teto dele é de 25% mais ou menos, e que o Haddad já estaria ficando próximo ao seu teto. Agora, o Bolsonaro, eles imaginam que o Bolsonaro tem margem? Aí é que está, Cris. Apesar que é um candidato imprevisível, nem então, dá para dizer, né? Me chamou a atenção isso que foi falado na entrevista ontem à noite. De acordo com os técnicos, né, cientistas políticos, não é o Tuca que está falando, e não é o Cris, não é a Vale das Artes, eu trago apenas a informação, é que o teto do Bolsonaro passa de 35% ainda. Então, resta o quê? Mas não seria, aguardar as próximas pesquisas. Então, mas aí eu vou discordar da lógica dessa avaliação. Por quê? Quando a gente fala de teto, o que é o teto? Bater e estacionou. E parou. Por exemplo, mas aí que tá, o Haddad... O Bolsonaro não está estacionado. O Haddad, ele vem numa crescente. De uma pesquisa Ibope para outra, ele está com 28%. Ele não subiu. É o que você falou. Se na próxima ele mantiver, aí a gente já começa a entender que o teto do Bolsonaro é esse. É 28%, até mesmo baseado também na questão das estimativas aí. Eu acredito que... Por exemplo, o Ciro estacionou. Está com 11%. Não, aí já são 3 pesquisas... e é uma sequência lógica de um estacionamento do candidato Ciro. O Alckmin subiu 1 ponto. 1 ponto percentual. E na outra pesquisa da BTG... O Alckmin, aliás, ajudou muito o Haddad, né? Nessa subida do Haddad, né? E no estacionamento até do Bolsonaro. Na BTG ele subiu também, o que eu falei no programa de ontem. Ou seja, a gente pode ter aí que o próprio Alckmin tenha subido, principalmente quando ele começou essa semana uma campanha pesadíssimo, aquilo que nós estamos falando, que o Bolsonaro começa a apanhar bastante e não está revidando. O Alckmin fez uma série de porradas aí para cima do Bolsonaro. Agora, você acha que essa subida do Alckmin aí, ele pode ganhar mais um gás? Eu acredito que dentro da realidade hoje, Cris, olha, sinceramente, eu já vejo consumado aí a disputa para o segundo turno, que seria entre Bolsonaro e Haddad, que leia-se Lula, na verdade, né? Como a gente estava comentando até fora do ar, o Haddad hoje, quem vota 22% no Haddad? Ninguém. O pessoal está votando 22% no Lula. Eu também enxergo. O Haddad não chegou e falou, vota em mim, tanto é que ele ficou praticamente aí 20, 30 dias amargando 4%. Aliás, né, Tuca, há de se dizer, de uma forma aí até importante de se destacar, que eu acho que é pela primeira vez que a gente tem no cenário a nível nacional uma transferência de voto tão alta, né? Exato. Então, agora, precisa ver se o teto realmente vai bater de acordo com os estudos dos cientistas políticos que gravaram a entrevista ontem, e o Haddad vai chegar em 25 e parar. Mas, Tuca, e o Bolsonaro... a gente tem que ver um outro problema. Eu cansei de ver cientistas políticos dizendo 2 coisas, e que se deram assim como erros miseráveis. A primeira, que o Bolsonaro, o teto dele era 18%, 17%, e quando começasse a campanha eleitoral ele cairia. Não aconteceu, e esses mesmos cientistas políticos diziam que a junção do Alckmin com o Centrão, dando tempo de TV, fatalmente colocaria o Alckmin no segundo turno, coisa que não aconteceu. E digo mais... É por isso que eu digo, nos resta esperar, aguardar. E digo mais aqui com modéstia da nossa parte. As nossas análises no Namira, das pesquisas, desde quando começou o processo eleitoral, nós temos acertado mais na projeção, cada um com uma visão diferente, mais do que muitos cientistas políticos por aí. Por exemplo, eu me recordo que você disse, num dado momento, quando começou as pesquisas eleitorais, que a tendência era o Bolsonaro subir. E foi o que aconteceu. Então, enquanto cientistas políticos seguiam numa outra tendência, a gente foi analisando os números próximos aqui. A Marina Silva,
em queda de Marina novo. está em queda livre. De 1 ponto. Ela está com 5 pontos, empatada com o Amoedo do Novo. Tecnicamente, com o Amoedo do Novo. Tecnicamente, na margem de erro. Um dado curioso é que ontem a Marina Silva mandou embora um número considerável de pessoas ligadas à campanha. Embora a nota oficial tenha dito que eram nomes que já tinham contrato por prazo limitado, mas a Marina Silva, segundo as informações, teria mandado mais gente embora, não tem mais equipe de vídeo, sequer gravou propaganda para os candidatos a deputados por falta de verba. A Marina estaria, segundo essas informações, abrindo mão da candidatura dela para apoiar Ciro Gomes. Isso, inclusive, foi uma vertente que começou ontem. Uma boa jogada política do Ciro, no caso. Tuca, se você acha que a Marina teria esse poder de transferir 5%? Você sabe também que já nos bastidores do PSDB em São Paulo, já se comenta também uma debandada, inclusive do candidato a governador pelo PSDB, João saindo Dória, fora e pedindo apoio para o Bolsonaro. Já conversando com a equipe do Bolsonaro. Então nós vemos aí, são momentos e uma curva política bastante importante nessas eleições. O Haddad, por exemplo... Aqui, Tuca, calma aí. Aqui. É que tem tanta câmera aqui, ele me confunde, é aqui. O Haddad, por exemplo, com 22%. Se confirmar que o teto do Haddad é de 25%, se o Bolsonaro sair agora, diz que agora, final de semana, ele vai ter alta e vai poder sair, não sair na rua, mas começar a fazer as campanhas, pelo menos via internet. Na entrevista na Jovem Pan, ele disse que deve ficar de fora, no primeiro e no segundo turno. No segundo turno, gente, nós temos que lembrar que aí o tempo de propaganda vai ser meio a meio. O Bolsonaro não vai ter só apenas 7 segundos, né? O PT não vai ter seus 12 minutos ou 10 minutos, eu não me fale agora a memória a respeito de quanto tempo o PT tem. Até porque ninguém está assistindo isso daí, né? Ninguém assiste, mas você sabe que pessoas, por exemplo, que não têm acesso à internet, a TV ainda influencia. E esse pessoal ainda não ouviu, porque o Bolsonaro fez a campanha basicamente via internet, né? O Haddad não, já está na TV há algum tempo. Então vamos ver agora o que vai acontecer. Deve sair uma Datafolha. Quando você falou dos institutos de pesquisa mais conhecidos e populares, realmente é verdade, o IBOP e o Datafolha. Só que existem, na verdade, vários institutos. Tão bons quanto. FSG, que a gente está acompanhando, tem acertado toda muito segunda-feira carimba, aliás, veio com praticamente os mesmos números do IBOP. É as tendências, ele pega bem as tendências, né? Exatamente. Agora, a semana passada, deram uma vantagem para o Haddad, que depois o Datafolha desmentiu. Né? Deram uma desvantagem para o Bolsonaro, que depois o Datafolha desmentiu. Aliás, falando em... Agora, na verdade, só uma explicação, Cris. Não é que os institutos de pesquisa, cada um fala uma coisa. Não é. O problema é o campo. O que é o campo? É o momento que se faz a pesquisa e os locais que são feitas as pesquisas. Às vezes até minutos mudam a data, o dado da pesquisa. Lógico, o eleitor, principalmente aquele que não está convicto de que vai votar no Bolsonaro, no Haddad, no Alckmin, no Ciro, esse pessoal, esse eleitor que não tem um candidato e decide na última hora, esse pessoal aí, ele muda de opinião. Ele tem um candidato hoje, amanhã ele está com a camiseta de outro. E esse voto, às vezes, é muito importante. Tá, vamos lá. Primeira simulação de segundo turno aí. Vamos começar. O IBOP perguntou para os eleitores, em um hipotético segundo turno, entre Fernando Haddad e Jair Bolsonaro, em quem você votaria? Lembrando que essa pesquisa foi efetuada ontem. Tuca, pela primeira vez... O Jaiminho, como diria o professor Vila, Jaiminho Haddad, aparece à frente de Jair Bolsonaro e, contrariando os dados da FSB, o Haddad está já à frente do Jair Bolsonaro, acima da margem de erro para o segundo turno, quebrando o discurso que o Ciro vinha implantando e o Alckmin vinha implantando para tentar angariar o chamado voto útil. Qual que é o discurso? Olha, só a gente ganha do Bolsonaro no segundo turno. E Tuca, os dados agora desmontam o discurso do querido Ciro Gomes e Alckmin. É com você, Tuca. Essa assimilação do segundo turno aí, e é mais uma projeção do que, na verdade...
com algum dado científico, mas também retrata a pancadaria que o Bolsonaro sofreu nos últimos 15 dias, por conta do próprio PSDB, né? O Alckmin atacou muito o Bolsonaro e depois... Ele dedicou o vídeo inteiro da TV. Perdeu tempo, na minha opinião, ele perdeu tempo em demonstrar maior credibilidade e tal, e por isso aí talvez vá nadar e morrer na praia. Com isso, o Haddad cresceu em cima do Bolsonaro, e não foi só o Haddad. Todos os demais candidatos cresceram no segundo turno, menos a Marina, mesmo assim ainda empata. Vamos para mais um cenário aí, para que o Tuca possa comentar. Ciro Gomes e Bolsonaro. Aliás, desde quando começou a campanha, há de se destacar que o Ciro Gomes é o único candidato que no segundo turno ele vem ganhando sistematicamente com uma margem altíssima de diferença para o Jair Bolsonaro. O Ciro Gomes tem 46%. Está com 11 pontos acima do Bolsonaro. 35%. 11 pontos acima. Basicamente, o Ciro consegue manter essa média desde o começo da campanha eleitoral. Ele nunca ficou sequer empatado. Foi o único deles que sequer empatado com o Bolsonaro no segundo turno ficou. Ele vem ganhando em todos os cenários. E um detalhe importante, que pararam de fazer essa simulação do Ciro com os outros candidatos. O Ciro também ganha ganhava até a última pesquisa em que fizeram essa análise, de todos os candidatos no segundo turno. Tuca, como você analisa o Ciro Gomes? Então, é um dado interessante que o Ciro mantém uma certa preferência no segundo turno, mas em termos de pesquisa momentânea, quer dizer, agora, se as eleições fossem hoje, ele não passaria. O candidato ficaria com meros 11%. E esse sim, já está estabilizado, e eu acredito, a não ser que a Marina venha a somar para o Ciro Gomes, embora é uma aposta muito alta. A Marina está caindo tanto que daqui a pouco ela está menos 2, menos 3 e vai tirar até voto do Ciro, viu? Ô Tuca, deixa eu te perguntar, menos 2. Você acha a análise que você faz aí do Ciro, a missão do Ciro já não é nem o segundo turno, me parece que é bem cristalizado o segundo turno do Ciro Gomes, né? Parece que o maior problema para o Ciro é justamente passar pelo primeiro, né? O que é difícil, né? Vai ser difícil para o Ciro. Você, com 11%, por exemplo, o Ciro teria que, agora nós estamos aí há praticamente 10 dias das eleições, o Ciro teria que mais do que dobrar esses 11% para se considerar no segundo turno. Eu posso dar uma opinião pessoal aqui, Tuca, você me permite? Claro. Quando a gente fala de pesquisa... Se é o dono do programa, se eu não me permitir, a Cascavel me bate. Né? Volta para mim aqui. Eu tenho uma visão e a gente faz algumas análises, né? O PT, ganhando ou perdendo a eleição, sai fortalecido, e o Bolsonaro, ganhando ou perdendo a eleição, sai fortalecido. E o que eu vou dizer é uma opinião pessoal, não quero que isso signifique que é baseado nos dados da pesquisa, pelo contrário, eu estou indo na contramão. Eu tenho a impressão que um segundo turno entre Bolsonaro e o Haddad, com a rejeição do PT, com a resistência do PT, é um cenário hoje ideal para o Jair Bolsonaro. É a minha avaliação. Eu acho que se o Bolsonaro pudesse escolher de qualquer... E eu acho que esse é o pensamento dele. Ontem eu conversei com o Flávio, eu não questionei isso, mas eu acho que esse é o pensamento. Quando o Bolsonaro vê todos esses cenários, o Bolsonaro está torcendo para que vá para o segundo turno com o PT. Porque é o campo onde o Bolsonaro milita muito bem, que é o antipetismo, e que vai para cima do PT com mais tranquilidade. E é o candidato que mais está declaradamente contra o PT. E a população, os eleitores que são contra o Partido dos Trabalhadores, e não exatamente contra o PT, mas contra o ex-presidente Lula, e até por razões já amplamente divulgadas pela mídia, muita gente é anti-Lula, então vai votar no Bolsonaro. E o único candidato que realmente se declara firmemente contra os governos do PT, do Partido dos Trabalhadores, e principalmente contra o presidente Lula, que está lá em Curitiba, né? Tá lá gozando de férias, está tranquilo, né? Observando, na verdade, grande estrategista dessa eleição. Poupou o PT de levar porrada. Aliás, você falou bem uma coisa que eu notei. No Brasil, como eu disse também, nós estamos diante de uma eleição. Você prefere Lula ou Bolsonaro?
São duas figuras públicas, na verdade, extremas hoje. Porque você não tem mais nenhuma liderança política com nome como é o ex-presidente Lula e também o capitão Bolsonaro. Ô Tuca, vamos só para terminar aqui, a gente ainda continua falando, mas para terminar para as outras cidades, coloca mais um cenário de simulação de segundo turno. Alckmin 41%, Bolsonaro 36%, uma margem pequena, né, Tuca? Se a gente for analisar aí, margem pequena, Bolsonaro cresceu agora na região sudeste 3%, foi para 31%. Bate no Alckmin na terra dele, São Paulo. Cresceu no Nordeste, o Bolsonaro cresceu no Nordeste 1%, no Centro-Oeste 2%, só que aconteceu uma coisa, o Bolsonaro perdeu 8% no Sul, cara. Que curioso, hein? Então você faz mais e menos, você vê que o cara acaba estabilizando e tal. Mas o Sul é conhecido por andar muito no espectro mais à esquerda, né? Então, e também é um voto também, assim, muito de emoção. Vamos dar uma olhadinha, mais um aqui, mais um. O último Senado, segundo turno, Bolsonaro 39%, Marina Silva 39%. O único cenário em que nós temos um empate técnico. Olha só, gente, Tuca, obrigado, continua aí, porque nós ainda temos muito que falar sobre isso daí, essa pesquisa. Nós vamos para um recadinho dos nossos parceiros e já... Recadinho não, perdão, gente, estou ficando louco. Para você que está acompanhando Na Mira Informação Verdade em diversas cidades do estado de São Paulo, obrigado pela audiência, até amanhã, se Deus quiser. E você que está acompanhando Na Mira Informação Verdade, aqui em Peruíbe e na Baixada Santista, fique com a gente. Tem um recadinho dos nossos parceiros. Eu volto com o Tuca Fumagalli para continuarmos analisando esta pesquisa e mais, destacando um ponto curioso que poucas pessoas comentam, que é a rejeição dos candidatos. Vamos ver quem está liderando a rejeição, o cenário, e o Tuca vai falar um pouco para a gente como isso pode interferir no resultado no primeiro turno e no segundo turno. É um pé lá e o outro cai, eu volto já já. Acompanhe as promoções dessa semana no Supermercado Ponto Bom, cada vez melhor. Arroz Tio Romão, tipo 1, pacote de 5 quilos, R$ 9,99. Feijão Camil tipo 1, pacote de 1 quilo, R$ 3,99. Café Jardim, 500 gramas, R$ 5,99. Macarrão Bortolini, 500 gramas, R$ 1,79. Molho de tomate Val, sachê de 340 gramas, 99 centavos. Leite condensado Italac, 395 gramas, R$ 2,89. Cerveja Skol Lata, 269 ml, R$ 1,99. Coca-Cola 2 litros, R$ 5,99. Sabão em pó Omo Multiação, R$ 6,99. Papel higiênico Ri familiar com 16 rolos, R$ 7,99. Colchão mole Patinho, R$ 17,90 o quilo. Colchão duro e lagarto, R$ 16,90 o quilo. A natação traz inúmeros benefícios para a saúde, como por exemplo, coração. Os movimentos de braços, pernas e troncos associados ao trabalho respiratório na água fortalecem a musculatura cardíaca, eliminando a gordura existente ao redor do coração. Peso auxilia no controle de peso, pois a natação é um dos melhores métodos de manutenção e queima de calorias. Respiração. A natação, por ser praticada em um ambiente úmido, pode ajudar a reduzir e prevenir os sintomas de asma. Redução do risco de diabetes. Para diminuir os índices de diabetes, nada melhor do que exercícios aeróbicos. Conheça seus limites, supere cada um deles e melhore a sua saúde. Para conseguir, você tem que começar. Agende uma aula experimental. Ligue 3455-7680. Rua Colombo Americano dos Santos, número 563 em Peruíbe. Chamu Natação. Voltamos aqui com o nosso Na Mira Informação Verdade. Continuando falando das pesquisas eleitorais, o Tuca Fumagalli, ele trouxe para a gente um dado importantíssimo a respeito do segundo turno aí, que pode complicar muito, mas muito mesmo, para alguns candidatos, dentre os quais o próprio Bolsonaro, que cresceu em algumas regiões, mas como disse o Tuca, perdeu 8 pontos percentuais 8 no pontos. Sul. O Bolsonaro caiu 8 pontos no Sul.
subiu 3 pontos na região sudeste, ganhou 2 pontos no centro-oeste e 1 ponto no nordeste. Aliás, há de se destacar que no CNT Mídia lá, o Haddad também subiu aqui em São Paulo, no estado de São Paulo. Bolsonaro lidera com 30%. E 31, Bolsonaro. 31%. E o Haddad está empatado com o Alckmin. Ou seja, que fase do Alckmin, Tuca? O Haddad, se não me falha a memória, ele parece-me que ele está com 15% ou 16%. 17%. Ele 17%, o Alckmin também. Mas o Alckmin, ele é uma figura, na verdade, que ele não passa... Ele é uma pessoa séria, todos sabem disso. O ex-governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, é um homem sério, só que deixou a desejar com relação até ao seu próprio partido. Pessoas como Aécio Neves mantiveram lá. E o PT também vai pagar essa conta, por conta das pessoas envolvidas com o escândalo. Então, na verdade, isso passa para o candidato. E é o que pode acontecer com o Haddad no segundo turno. Você acha, Tuca, que para o Bolsonaro falta estrutura partidária? Se tivesse um partidinho mais forte, vamos lá, se o Bolsonaro tivesse ido para o PSDB, ele estava eleito hoje? O Bolsonaro está fazendo uma campanha de R$600 mil. Enquanto outros aí, inclusive o nosso amigo lá, o Boulos, né, já gastou por conta aí 5 milhões, aonde for o dinheiro ninguém sabe. Aliás, o pessoal do PSOL da região aí poderia até entrar em contato comigo para demonstrar onde foi gasto esses 5 milhões do Boulos. Com que não cresceu uma vírgula na pesquisa. Não cresceu nada, o homem só gasta. Só gasta. Então, na verdade, e quanto tem o PT para gastar? Quanto tem um PSDB para gastar? Você acha que se o Bolsonaro, repito a pergunta, hipoteticamente, se o Bolsonaro tivesse num partido mais estruturado como PSDB, ou o próprio PMDB, que são partidos que ele, de certa forma, tinha a estrutura é muito maior, né? Daria primeiro turno, você acha? A logística de partidos como o PSDB, o PT, praticamente ela é formatada 4 anos antes das eleições. Já vem preparada para a eleição. É como está acontecendo nos Estados Unidos hoje. O Trump coloca uma série de restrições com relação à China, mas ontem eu vi uma reportagem, os caras já estão fazendo lá na China, construindo material de campanha para o Trump para 2020. Então é uma logística grande, esse pessoal tem muita bala na agulha. Ó, vamos fazer o seguinte, Tuca, rejeição dos candidatos. Coloca para mim aí, Casca, a rejeição dos candidatos. Vamos lá. Quem lidera o cenário, e aí eu achei que o Ibope difere gritantemente da BTG. O primeiro lugar quando se fala em rejeição a essa altura do campeonato, Tuca, é Jair Messias Bolsonaro com 46%. Olha só, até para informação aqui, a respeito da rejeição, Bolsonaro subiu 1 ponto de rejeição. Estava 45 na pesquisa anterior. Agora está com 46. O Haddad estava com 29 na pesquisa anterior na rejeição e subiu para 30. A Marina Silva é a terceira colocada com 25 pontos percentuais de rejeição. O Alckmin, 20 pontos de rejeição. Ciro Gomes, 18 pontos de rejeição. Aqui a gente tem um dado interessante. Entre os candidatos de fato competitivos, os 5 principais players desse jogo, por assim dizer, nós vemos que o Ciro é o que tem a menor rejeição. Por isso que eu ainda acho arriscado demais a gente tirar o Ciro do jogo. Mas ele está distante do Haddad. Então vamos ter essa parcimônia, né, para a gente acompanhar aí. O Boulos, Tuca, tem 11% de rejeição. O Cabo Malucão, Daciolo, 11%. Você viu o vídeo que eu coloquei ontem para você do Daciolo? Vi. Falando para os caras da igreja distribuir o dinheiro. Não, mas aí ninguém topou, né? O Emael, Tuca, 11%. E aí eu acho que esse espectro de rejeição do Emael, da Vera e de outros que eu vou dizer aqui, é por conta do desconhecimento público das pessoas. Nós temos aí o primeiro pelotão de elite, né? Que é o Bolsonaro e o Haddad. Depois nós temos o segundo pelotão, formado pela Marina, o Alckmin, o Ciro e o Ciro. E só. Depois nós temos aí um terceiro pelotão, formado pelo Boulos, o Daciolo, o Emael, o Meirelles, a Vera, o Álvaro, a Moeda. Pessoas que, na verdade, podem representar alguma coisa com relação à preferência de voto. Mas uma demanda bem segmentada, né? E a gente nota também, Cris, que você pode ver, quanto mais votos
Quanto mais percentual de intenção de votos, maior é o índice de rejeição também. Ó, tem gente aí que é pouco conhecido, então é aquela história, não cheira e não fede. O Goulart Filho, que é filho do presidente, do ex-presidente João Goulart, né? Você vê, com 9% de rejeição. Ó, né? nenhum, ninguém conhece, 2% ninguém sabe, e não sabe 7%. Às vezes, na política, vale a pena você nem ser conhecido, como é o caso desses outros aqui. Você vê, índice de rejeição do camarada é praticamente zero, 9%, 10%. Ô, Tuca, o telespectador quer saber, um cenário como esse, a rejeição para o segundo turno vai pesar de algum jeito? Porque o Bolsonaro tem uma rejeição nos cornos da Lua, o Haddad tem uma rejeição alta, para alguém que não tinha conhecimento nacional, 30%, no meu entendimento pelo menos, é um número alto. Né? Em algumas pesquisas, como por exemplo a BTG, o Bolsonaro e o Haddad têm praticamente números iguais, mas o Ibope, repito, eu confio muito na pesquisa do Ibope, tem um nome muito importante no mercado para errar tanto assim. Como essa rejeição vai atrapalhar Bolsonaro e Haddad? Então, essa rejeição também é uma curva da pesquisa. Essa é uma rejeição de momento. Isso pode ser alterado. De repente, aí o Haddad pode passar o Bolsonaro em rejeição, o Alckmin pode passar a Marina e assim sucessivamente. A rejeição também é uma fotografia do momento. Como é que está no momento? O Bolsonaro está liderando a questão da rejeição para o eleitor. E agora nós temos que considerar também que os eleitores, né, os eleitores de Haddad estão aí contidos dentro desses 46%. Assim também, como nós temos que levar em consideração, que dentro da rejeição do Haddad estão contidos também um percentual de eleitores, aqueles eleitores cativos do Jair Bolsonaro. Então é uma questão de momento, né? Esse é o momento hoje, Bolsonaro liderando. Você tem algum dado daquele eleitor que diz votar no Bolsonaro, mas mudaria o voto, por exemplo, para um Haddad, para um Ciro, para um Alckmin? Vocês têm? Tem mais, Cris. Se fala, inclusive, o voto da vergonha. O camarada que não fala que vota no PT porque tem vergonha Mas vota. E vota. E é alto esses números. E tem também o voto da vergonha na questão do Bolsonaro. Por quê? Porque nós estamos hoje polarizados, hoje no Brasil, entre a direita e a esquerda. Isso ninguém vai me convencer ao contrário, até as próprias pesquisas demonstram isso. Nós vamos para o segundo turno com certeza, com Fernando Haddad e com Jair Bolsonaro, a não ser, né, porque a política é como aquela nuvem que passa, ninguém sabe, né, para onde vai, que aconteça algum factoide muito importante. Caso contrário, nós terminaremos aí o primeiro turno com Bolsonaro e Haddad, e aí segundo pelotão aí, Marina, Alckmin, Ciro e tal, vão ficar lá na zona do gargarejo, né? Perfeito. Olha só, Tuca Fumagalli, obrigado pela participação, Tuca. Eu que agradeço a você, agradeço aí o pessoal da rede de televisão, que hoje o Na Mira Informação Verdade, assim como a TV Vale das Artes, hoje pertence a uma rede de TV, que às vezes o telespectador não sabe disso. É uma rede de TV que expande a cultura de Peruíbe, as pessoas de Peruíbe, a verdade de Peruíbe, o que interessa a Peruíbe para todo o estado de São Paulo. E isso, a cidade, né, e todos nós devemos a você, Cris. Você, né, a Escila também bastante lutadora, mas você sempre à frente das coisas e as coisas vão acontecendo. Parabéns pelo Na Mira. Mais de 20 anos da TV Vale das Artes e o Na Mira sendo aí talvez o programa mais antigo do litoral paulista. Estamos ficando velho, então. Tinha um velho, que era Opinião, o jornal Opinião, que saiu do ar, né? Que era pela TVB. Eu acredito que o seu seja mais antigo. Tá aí. É Opinião. A do querido, que contava com Douglas Gonçalves e Paulo Schiff. Exatamente. Douglas tinha até cabelo. Aliás, o Schiff é muito amigo meu. O cara foi quase presidente do seu time, do Santos. Do Santos. Por pouco. Quem sabe se o Schiff tivesse realmente sido o presidente do Santos, o teu time não estaria melhor, assim como o Palmeiras. Se melhorar... Vou deixar pro Ju já falar isso. Se melhorar, estraga. Vamos pro rápido recado dos nossos parceiros e já voltamos com mais Na Mira Informação Verdade.
Você quer o melhor para os seus filhos. Por isso, conheça o Sistema de Ensino Maxi, que em Peruíbe é representado pelo Grupo de Ensino Dimensão. O Sistema de Ensino Maxi é dinâmico, moderno e traz resultados no desempenho escolar de seu filho. Além disso, o Grupo de Ensino Dimensão também oferece cursos técnicos para inserir profissionais no mercado de trabalho em diversas áreas. Lá, você encontra cursos de informática, radiologia médica e diagnóstico por imagem, imobilização ortopédica, administração, enfermagem e eletroeletrônica. Venha conhecer o Grupo de Ensino Dimensão. Nos visite na Avenida Padre Anchieta, 1925. Telefone 3455-3342. Matrículas abertas. Escola Técnica Dimensão. Hoje estamos diretamente da Terralplan Corretora de Seguros. Olha, aqui você encontra todo um atendimento especial para você que está procurando um seguro, plano de saúde. E olha, com uma empresa de tradição, qualidade e, claro, com os melhores profissionais da cidade que estão há quase 15 anos no mercado. Vamos dar uma olhadinha nas novidades da Terralplan Corretora de Seguros. E você, servidor público municipal, a Terralplan Corretora de Seguros tem um plano odontológico com condições especiais. O plano ele é gratuito para o funcionário público da Ativa. E tem o valor de R$ 17,00 para seus dependentes, que não está restrito apenas ao cônjuge e filhos. Você pode colocar o pai, a mãe, o sogro, a sogra, sobrinhos, cunhados, irmãos, enfim. Dê uma passada na Terralplan Corretora de Seguros e confira! Aqui na Terralplan você encontra tudo para proteger o teu patrimônio, a tua família e os bens que você conquistou ao longo da tua vida. Venha para cá com os melhores profissionais para te atender e oferecer os melhores seguradoras e operadoras que nós temos no mercado. A Terralplan Corretora de Seguros fica na Avenida São João, número 453, loja A, no centro. Telefone 3455-7374 ou no nosso WhatsApp 99791-2461. Terralplan Corretora de Seguros, cuidando da sua família e do seu patrimônio. Muito bem, voltamos com o nosso Na Mira Informação Verdade. Setembro Amarelo, mês de prevenção ao suicídio, gente. Olha, coisa extremamente complicada no Brasil cada vez, mas principalmente quando chega nesses momentos aqui de crise que o país passa, cada vez mais temos escutado casos de suicídio, gente. É uma coisa extremamente séria. Por isso, Na Mira Informação Verdade procura também orientar os nossos telespectadores sobre esse caso que é muito sério, tá? Novos dados do suicídio reforçam a importância da prevenção. É muito importante a prevenção, é muito importante notarmos aí sinais de que a pessoa estaria numa situação propensa ao suicídio. E neste mês de setembro, Setembro Amarelo, vamos discutir esse tema que é muito importante. Dá para colocar na agulha lá a matéria para mim? Coloca para mim, por favor, então. Vamos discutir. Coloca no bico do urubu e na boca do jacaré. A cada ano, cerca de 800 mil pessoas cometem suicídio em todo o mundo, segundo estimativa da Organização Mundial da Saúde. O Brasil tem um caso a cada 46 minutos e a taxa de suicídio vem subindo a cada ano, como mostra o levantamento divulgado pelo Ministério da Saúde. Em 2016, foram mais de 11 mil mortes por esse motivo em todo o país. O número representa um crescimento de 2,3% em relação ao ano anterior, quando 11.178 pessoas tiraram a própria vida. A média de suicídio no Brasil, em todas as idades, é de 5,8 para cada 100 mil habitantes. O suicídio é hoje a quarta causa de morte entre jovens de 15 a 29 anos no Brasil. Entre os homens, nesta faixa etária, é o terceiro motivo mais comum. Entre as mulheres, o oitavo. Isso traz para a gente a necessidade de discutir suicídio e discutir sofrimento, né?
não só o sofrimento mental, mas o que gera esse sofrimento, os vários determinantes do sofrimento numa população. Em 2017, o Ministério da Saúde lançou uma agenda estratégica de prevenção ao suicídio. Mais de 4 milhões de reais foram liberados para o desenvolvimento de pesquisas. Também foi destinado mais de R$1 milhão para a realização de projetos nas redes de atenção psicossocial nas capitais com alto índice de suicídio, como Manaus, Campo Grande, Boa Vista, Teresina, Porto Alegre e Florianópolis. Além disso, 109 centros de atenção psicossocial, os CAPs, foram habilitados em 20 estados. O Ministério da Saúde tinha uma meta, foi estabelecida, que era um CAPS para cada 100 mil habitantes. Se a gente pegar a população brasileira e o quantitativo de CAPS, nós hoje já ultrapassamos essa meta inicial. Entretanto, nós sabemos que, na verdade, essa cobertura é uma cobertura que ainda precisa expandir. O que nós temos feito agora é um trabalho junto com os gestores locais, para que nós possamos ampliar os CAPs de acordo com a demanda dos gestores locais. Os números foram divulgados no mês de conscientização e prevenção ao suicídio, Setembro Amarelo. O tema é delicado e um fenômeno ainda pouco compreendido. O suicídio pode afetar pessoas de diferentes classes sociais e idades. Por isso, especialistas alertam: quebrar o tabu e falar sobre as doenças mentais é essencial para evitar novos casos. Nós sabemos que de cada 10 suicídios, 9 podem ser evitados, desde que a pessoa seja acolhida e tratada adequadamente. Isso também é um número da Organização Mundial de Saúde. 90% das pessoas que tiram suas vidas no mundo poderiam, caso fossem acolhidas no seu sofrimento e tratadas por especialistas, no caso psicólogos e psiquiatras, esses suicídios poderiam ser evitados. CVV, bom dia. Assim, atendendo a ligações, Leila tenta salvar vidas. Ela é uma das voluntárias do CVV, o Centro de Valorização da Vida, que dá apoio emocional a todas as pessoas que querem e precisam conversar. São sentimentos, às vezes, que elas não têm como compartilhar. O CVV funciona como um pronto-socorro emocional. A gente é o aqui, o agora. Então, a pessoa ali, às vezes, ela não tem com quem conversar naquela situação, ou ela não se sente confortável. Às vezes, durante a madrugada, ou em algum outro momento que ela está se sentindo solitária, sem condições de ter outra pessoa ali ao lado. Então, ela pode ligar para o CVV, que sempre vai ter alguém disponível nas 24 horas do dia. Além do atendimento pelo telefone, o apoio também é oferecido pela internet, por e-mail e até chat online. A previsão deste ano é de atingir 2.500.000 atendimentos, quase 1 milhão a mais do que em 2017. As ligações passaram a ser gratuitas para todo o Brasil desde 1º de julho, após a assinatura de um convênio com o Ministério da Saúde. A ampliação do atendimento do CVV é uma das medidas para atingir a meta da Organização Mundial da Saúde de reduzir em 10% as mortes por suicídio até 2020. É o diferencial do trabalho do CVV, estar disponível pelo outro, ser um amigo temporário, naquele momento. O CVV a gente não trabalha o passado e nem o futuro, mas o presente, a dor aqui e agora que você está sentindo. Então a gente facilita para o outro um desabafo e com esse desabafo ele se sente bem. Bem, continuando com o nosso Na Mira Informação Verdade, gente, mais importante, tá percebendo uma mudança no humor, em características psicológicas da pessoa que você convive? Muitas vezes ela pode estar passando por um problema e não quer se abrir. Você pode tentar conversar com ela. E mais do que isso, você que está assistindo esse programa, está passando por uma dificuldade, está passando pela cabeça aquela vontade de se matar, de dar um fim na vida mesmo, acesse o www.cvv.org.br. É a CVV Samaritanos, faz um trabalho sensacional no combate ao suicídio no país, ou através do telefone 188. É muito importante, gente. Participe, tá certo?
Vamos para mais um recadinho dos nossos parceiros de Namira Informação Verdade, que ajudam a financiar esse programa, para que esse programa chegue até você diariamente. É o único programa ao vivo e diário da TV local. É muito importante. Tamo junto, gente. Vamos para um recadinho e já voltamos. Estamos diretamente da Magadi Decorações e Artesanato. Aqui você encontra diversas opções de artesanato para decorar o seu ambiente, o seu lar. Olha, seu quarto, sala, cozinha. São produtos nacionais e importados com a qualidade que você conhece. A qualidade Magadi. Produtos, inclusive, exclusivos. Vamos dar uma volta e mostrar para vocês os nossos produtos, as novidades que você só encontra aqui na Magadi Decorações e Artesanato. Vem com a gente. Uma das opções em vaso que particularmente eu acho belíssima aqui na nossa Magadi é essa linha em Marajoara. A Dona Graça vai falar um pouco pra gente de outras novidades que nós encontramos aqui, né, Dona Graça? Bom, o Marajoara vem diretamente da ilha de Marajó, feito pelos índios de lá. Depois nós temos mosaico nacional e importados. Temos murano, também nacionais e importados. Temos vidro, porcelana e cerâmica. Também uma linha bem completa, bem variada. Olha só, você está pensando em vaso para decorar a sua casa, pensou Magadi Decorações e Artesanato. Vem para cá. A Magadi Decorações e Artesanato fica na Avenida Padre Anchieta, 3030, loja 2, 3, 4 e 5. Telefone 3455-5284. Magadi Decorações e Artesanato. Bom gosto, qualidade e preço. Aqui no Empório da Fogaça, usamos os melhores produtos do mercado para oferecer a você uma esfirra, fogaça, beirute e uma série de opções do nosso cardápio com um sabor marcante e único. Produtos com um sabor natural, porque são naturais, com um gostinho de quero mais. Um dos nossos ingredientes é o amor pelo que fazemos. Por isso, você sempre sabe que o produto que está consumindo é do nosso Empório da Fogaça. Tudo artesanal, tudo priorizando o sabor. Empório da Fogaça, aqui você conhece, aqui você sabe. Uma empresa made in Peruíbe. Rua Almirante Barroso, número 515, no centro de Peruíbe. Peça pelo nosso WhatsApp, 13 997 17 9180. Empório da Fogaça. Tem recadinho hoje do Juja Fisioterapia, né? O nosso querido quadro semanal do Juja, o fisioterapeuta mais amado de todo o estado de São Paulo, traz hoje uma dica de como se usar muletas. Você aí de casa sabe? Juja, passa essa dica para o pessoal. Olá galera, olha a gente aqui mais uma vez. Eu sou o Juja Fisioterapeuta da Juja Fisioterapia aqui de Peruíbe e viemos mais uma vez fazer um vídeo explicativo aqui sobre o uso de alguns aparelhos auxiliares aí que a gente precisa em alguns tipos de lesões. Hoje a gente vai estar falando das muletas axilares, ou seja, muleta axilar é justamente por causa dessa pegada aqui. A gente segura essa muleta, vai apoiar ela aqui, né, embaixo da axila, para poder fazer a passada. Agora veja bem, essa muleta ela não está adequada para o meu tamanho, eu peguei ela apenas para fazer um demonstrativo, né? Então vamos supor, a maioria das pessoas que chegam aqui na clínica que são indicadas para usar a muleta, no caso de uma fratura de membro inferior ou coisa do tipo, na maioria das vezes, ele vem dessa forma. A pessoa vem aqui, ela está com o pé machucado, seja a perna direita. O que ela vem fazendo na maioria das vezes? Ela pisa uma, vem com a outra e vem, ou seja, a pessoa não foi, ninguém explicou para a pessoa como ela deveria se locomover. Então o que acontece? Na maioria das vezes, gente, a gente tem que pegar essas muletas, a gente tem que adequar ela na altura da axila, porém o peso corporal não pode ficar na axila, senão você pode causar uma lesão nessa parte da inervação do braço, te causar
uma paralisia até no braço, na mão, entendeu? De causar uma outra patologia, por compressão do plexo braquial, certo? Então a maneira correta de a gente utilizar é adequar ela na altura correta, aonde essa região aqui, ó, da muleta, ela vai servir apenas para essa muleta não sair lateralmente do seu braço. O peso corporal tem que ficar nesse bracinho aqui, ó, no meio dessa muleta, certo? Então assim, ó, quando eu vou andar, um exemplo, eu tô com a perna direita machucada, eu vou andar com a minha perna direita juntamente com as duas muletas. Apoio o corpo aqui nesse braço que tem no meio das muletas e dou a passada, entendeu? Então, esse é um método que a gente usa com o pessoal que tem lesão aqui, principalmente de lesões de membros inferiores, é lógico, né? Então, assim, essa muleta ela não é indicada que nem algumas pessoas querem, às vezes, levar para pessoas que têm AVC, porque ela não vai ter, na maioria das vezes, o movimento de um lado do corpo. Mas geralmente o médico vai indicar para pessoas que têm lesões ortopédicas e tal, né? Então a gente sabe que uma dica dessa é muito importante. Às vezes as pessoas vêm aqui com dores nos braços, nas mãos, por quê? Por conta de usar essa muleta de uma maneira incorreta, ou seja, soltar o peso do corpo nessa região aqui, ó, do apoio da axila, e não é. A gente tem que adequar uma altura correta, fazer a passada junto com a perna machucada, soltar o peso nesse braço interno da muleta e aí sim fazer a passada correta. Beleza, galera? Então aqui, ó, usar uma muleta dessa como orientação correta é moleza, tranquilo. Acompanhe o Na Mira Informações, verdade que você vai estar por dentro de tudo quanto é novidade que a gente tem aí em dica de saúde para vocês. Valeu, galera? Um abraço, até mais. Tá aí, obrigado Júlia pela dica, obrigado você pela audiência. Até amanhã, se Deus quiser, eu tenho certeza que ele há de querer. Tchau.